eu fiquei pensando muito ontem sobre a característica mesmo que o Crespo está pedindo para quem joga do lado direito, porque tanto o Cedric quanto o Mike, eles foram mais discretos nesses últimos jogos com o Crespo do lado direito. Então, eu fiquei até na dúvida se isso é um pedido do Crespo por conta de situações de jogo ou se realmente é uma característica dos dois. O Mike não é realmente, na minha opinião, tá? Sempre falei isso para vocês, um jogador que o Crespo vai falar assim, porra, esse aqui é o meu lateral que eu preciso para esse tipo de jogo. Nem o Moreira seria, porque o Moreira é um lateral mais construtor. O Mike, idem. O Mike é um lateral que tem muita força no apoio, é um lateral que tem bom cruzamento, mas é um lateral que não tem, assim, ele não é o Ângelo. O Ângelo e o Felisberto, eles têm um refino, eles têm uma capacidade técnica de finalização no último terço e chegada no ataque diferente do que o Mike tem, diferente do que o Cedric tem, por exemplo. Tanto que o Ângelo joga muitas vezes de ponta, porque tem uma capacidade. Só que o Ângelo era sub-17, ele é um 2008, 17 anos, e ele está jogando no sub-20 agora, fez até uma boa partida, está começando a ser trabalhado para essa transição, pode ser que em breve a gente até veja ele nos profissionais. De fato, o Crespo, ele deu indícios sobre o Mike, elogiou o Mike sobre a partida dele, principalmente no setor defensivo, mas o Crespo deu uma palavra dura até sobre a estreia dele, em que ele fala com muita sinceridade, o Crespo ele vem sendo muito sincero, em que ele alega que o Mike ele não faz muitas expectativas, não pretendemos muito, foi o termo que ele utilizou, do Mike nessa partida, mas ele está jogando por uma lacuna de escassez de jogadores na lateral direita. Ou seja, dando a entender que não é exatamente o jogador que ele quer, que ele procura, que ele gostaria, como ele vem reclamando muitas vezes sobre as questões dos posicionamentos. Falando sobre outros jogadores, Ferreirinha fez um bom jogo. Acho que esse negócio ele chegou ao sétimo gol dele no ano. Esse negócio dos 10 gols dele com o Neto e tudo, tá dando uma certa atrapalhada. Porque ontem ele arriscou uns chutes que normalmente ele deveria ter trabalhado melhor a bola. Ah, mas ele está confiante, tá não sei o quê. Tudo bem. Marcou o gol contra o Fluminense, marcou gol ontem, mas eu via muitos lances ontem que ele podia ter construído melhor a jogada, ter trabalhado melhor os lances do que tentado definir, chutado de qualquer lugar como ele fez. De todo modo, o Ferreirinha está sendo importante, está se movimentando, está se dedicando muito, caiu nas graças do Crespo e serviu de exemplo para o Ferreirão, que eu comentei com vocês em vídeo ontem, inclusive, e o Crespo, na coletiva, deixou claro sobre os problemas do Ferreirão, porque o Ferreirão não joga ele falando. O Ferreirão tem que se entregar e se dedicar no mesmo nível do concorrente dele, que é o Ferreirinha. Ou seja, ele já tinha dito que não garantia minutos. Eu tinha falado para vocês que ele não estava treinando bem, no mesmo nível de intensidade que estava antes. É um menino, é um jovem, mas a cabeça precisa estar no lugar. Não adianta jogar com base no que a torcida pede. O Rian Francisco, que era um jogador que tinha gols e que estava sendo pedido por muito tempo, tinha muito mais cabeça, tinha muito mais linearidade, tinha muito mais concreto na mente dele o nível de dedicação que tinha. E o Ferreirão deu uma mini surtada aí nessas últimas semanas. E não adianta falar, mas é porque o Crespo chegou e não entendeu o jeito de jogar. O que o Crespo está pedindo é dedicação. E a gente sabe, Bruno Rodrigues, em 2021, também tinha bola, era um dos poucos pontos que a gente tinha, de jogador de velocidade e tudo, e não jogava, porque ele não fazia nos treinos e não se comportava como a comissão técnica entendia. E o Bruno Rodrigues chegou a sair do São Paulo, mal fez partidas, e depois foi se destacar em outros lugares, inclusive no Cruzeiro, depois foi para o Palmeiras, aí machucou várias vezes, né? E não conseguiu se firmar. Mas a gente sabe que não adianta só ser bom jogador, tem que entrar na filosofia do técnico e é o que o Crespo mandou recado. Você tem que se dedicar no mesmo nível de intensidade que o Ferreirinha e aí vamos ver. Ou seja, o recado está dado, muita gente fica aí construindo pelo em ovo, quer que o cara jogue sem treinar bem, se o garoto está dando a dedicação toda, fica aí uma mensagem, porque não adianta. Imagina você no seu trabalho, você faz um trabalho de merda, faz um trabalho abaixo dos outros, chega no teu chefe e fala, chefe, quero um aumento. Chefe, quero prioridade. Quero ser promovido. O que você acha que você vai receber? É uma questão meio óbvia.
Todo mundo tem carinho pelo Ferreirão, todo mundo gosta dele, todo mundo sabe o potencial dele, mas, cara, tem que botar a cabeça no lugar de volta e voltar a acordar com relação a isso. O Crespo já está dando mais do que dicas, já está mandando recado, já está muito mais indícios disso. O Mike se dedicou, fez os treinos, mas o Crespo deixou claro que não é o jogador dos sonhos dele. Ele quer um jogador que agrida, ele quer um jogador agressivo, um jogador que seja quase um ponta jogando ali na lateral direita, até para o São Paulo ter desafogo e poder incomodar, já que joga nos três zagueiros, para não sobrecarregar demais o jogo pelo meio de campo. Ontem mesmo o Dair Helman sobrecarregou demais o meio de campo e aí dificulta mais mesmo, até porque não temos armadores, criadores. O Rodriguinho fez uma jogadaça, mas fica congestionado o meio ali, né? O setor. O André Silva achei que foi um jogo abaixo ontem, tanto que o André Hernan, que estava na cobertura, na reportagem, né, de campo desse jogo, disse que o André Silva, depois, quando teve uma chance no final do primeiro tempo, chutou mal na mão do Santos. O André Silva, segundo ele, na descida dos vestiários, deu uma extravasada lá, deu um berrão, porque está ansioso, quer fazer gols e não vem bem mesmo nos últimos jogos. E é importante que o André Silva esteja bem, porque a gente precisa dele. O Caleri não volta tão cedo, o Dineno é um jogador mais estático. Ontem nem podia jogar por conta da já ter jogado pelo Cruzeiro, ele não pode atuar na Copa do Brasil. Então temos essas limitações. O Tapa nem entrou ontem, foram só outros jogadores que entraram, foram mexidos mais jogadores de meio de campo, dosando carga nesses atletas, nesses jogadores aí. Mas ficou claro uma coisa: o Crespo está potencializando vários jogadores. O jogador que quer ser potencializado, ele está conseguindo. O Zubeldia ficou aí meses para poder dar uma oportunidade para o Mike, não deu nenhuma. Agora tem aí a oportunidade para o Mike. Preferiu improvisar o Ferrarese. Preferiu improvisar um jogador na posição. O Crespo já deu oportunidade para o Mike, que, no meu ponto de vista, fez um jogo nota 6. Foi bem defensivamente, nem tão bem ofensivamente. Quando chegou, meio que recuou uma bola ali, não teve muito sucesso. Mas para uma estreia, sabendo que é um menino novo, jovem, para mim está de bom tamanho. Tenho certeza que ele vai crescer cada vez mais. E ele vem também de uma lesão, então ele vai crescer também fisicamente e com a questão emocional e mental, que é uma coisa muito importante em jovens quando sobem. Ponto negativo que eu acho que o São Paulinho não consegue descansar nunca. O Wendel machucou, e aí não sabemos o tempo que ele vai ficar fora, né? Como eu falei, ainda não tem informações do resultado do exame dele ao certo. O Lucas ainda está fora. Pode ser que no jogo da semana que vem contra o Vitória esteja no banco, pelo menos para poder já começar alguns minutos, alguma coisa, mas o mais programado é que esteja contra o Atlético Nacional da Libertadores. É a pretensão principal de São Paulo. O Luiz Gustavo, como muita gente fica perguntando também, fica na dúvida. A previsão do Luiz Gustavo de retorno é daqui a 30 dias, é que em setembro ele possa jogar. Tenho certeza que vai agregar, nem que seja como zagueiro ou como volante, como liderança, vai com certeza ajudar o São Paulo nesse meio tempo. Muita gente está perguntando, isso aqui tem alguma novidade de reforço? Tem não sei o quê? Perguntei isso ontem também. O pessoal falou, Zanqueto, continuamos na batalha. Vamos conversar com o Crespo, a gente vai ter mais reunião com ele. E aí, uma das coisas que eles devem conversar provavelmente é sobre subir mais jovens nesse meio tempo, além do Mike, para poder ajudar. Acho que pelo menos um zagueiro tem que subir, gente. A gente já no domingo, a gente já não vai ter o Alan Franco. Aí vai ser Ferrarese, Sabino e Arboleda. Não dá para a gente ficar sem jogador de reserva. Contra o Atlético Paranaense jogando em casa num jogo de mata-mata, primeira partida, ainda foi ok. Contra o Inter, que tem um bom ataque, não está bem, mas tem um ataque forte. Não dá para chegar lá sem ter nenhum banco de reserva. E até o momento nenhum jogador da base foi chamado. O Crespo pode estar fazendo isso para estourar a corda, para roer a corda, mas daí prejudica o São Paulo. Então, assim, volto a repetir para vocês. A gente precisa ter um alinhamento melhor, eles precisam se comunicar melhor, a gente precisa resolver. E eu falei com eles, eles falaram, vamos ter umas conversas aqui e vamos tentar intensificar como disseram que fariam. Até o momento, nenhum avanço significativo, nenhum nome que tenha dado uma caminhada a ponto de você falar, vou trazer uma... Estou perto de trazer, estou na iminência de poder reforçar o time e trazer uma boa notícia para todo mundo.